Eu quero que os irmãos abram a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. Eu nunca gostei de rótulos, e eu sempre achei o termo, às vezes, calvinista ou arminiano, meio raso. E até eu dizia assim, se for para ter um rótulo, eu queria tão somente ser chamado de cristão. Mas nós devemos muito, principalmente ao Charles Haddon Spurgeon. Então eu digo que eu sou mais spurgeonista do que calvinista, sendo que Spurgeon era calvinista, né? Eu quero que você abra a Bíblia, nós vamos ler do versículo 3 a seguir. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nesta noite em torno do nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui. Ó Deus, leva-nos a te adorar, leva-nos a entender a tua palavra, se revela, Deus. Ó Deus, diante, Deus, da exposição da tua bendita palavra, que tem poder para transformar as nossas vidas. Deus, faz como o Senhor quiser. Tu és Deus, tu és soberano, tu és aquele que manda, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele começa com um hino de louvor, com a doxologia na teologia, né? Uma palavra de adoração a Deus, glorificando ao Senhor, ao Eterno. Paulo, ele reconhecia a soberania de Deus. Paulo, ele sabia que tudo vinha do Senhor. Deus é bendito, diz o apóstolo Paulo. Deus é a fonte de tudo, Ele é a razão maior de tudo. Nós cantamos aqui sobre a beleza de Deus, sobre o conhecimento de Deus, sobre a grandeza dEle. O que esse Deus fez, esse Deus bendito? O texto vai dizer, Deus nos abençoou, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós não precisamos mostrar para ninguém que nós somos abençoados com coisas materiais, porque o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus é eterno, o reino de Deus é celestial. Então, nós temos razões de sobra para adorar esse Deus, por tudo quanto Ele fez por nós. Ele nos abençoou. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. O que mais? O texto vai dizer que Deus, Ele nos predestinou. O texto diz, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse termo predestinação mexe com muita gente. Mas o que é predestinação? É Deus, de antemão, já determinar o destino daqueles que Ele escolheu. Então é um pré-destino. É para onde o cristão está indo. O cristão predestinado, ele foi na eternidade predestinado para ir para a glória. É o destino dele. Isso é predestinação.
Mas qual que é esse destino? O texto vai dizer: para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Nós fomos predestinados para isso, para ser filhos de Deus. Agora olha só, Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer ter no céu vários filhos semelhantes a Jesus. É isso que o texto diz. E por isso ele faz a sua obra em nós. O que mais que Deus fez? Deus nos escolheu. Olha o texto: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando foi que Deus nos escolheu? Antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo, na eternidade. É o que o texto diz. Como tema dessa mensagem, eu escolhi: Deus nos escolheu. E nessa noite eu quero discorrer um pouco sobre a doutrina da eleição. E para isso eu vou usar alguns pontos. E dentro desses pontos eu vou falar de algumas verdades. O primeiro ponto: a eleição e a salvação. Primeira verdade: a eleição é uma das mais gloriosas doutrinas bíblicas. Devemos buscar conhecê-la e viver à luz dela. Eu fiz algumas anotações. Preste atenção, olha. Quando tal verdade deixa de ser texto escrito e passa a ser verdade vivida pela fé, então gera uma vida de prazer em Deus, sabendo que nada nem ninguém jamais nos separará do amor dele. Isso é glorioso. John Stott diz assim: a doutrina da eleição é fruto da revelação divina e não da especulação humana. Olha, eu vou deixar um pouco sobre o que eu vivi antes de crer da maneira que eu creio hoje. Olha, eu confesso que essa doutrina, ela mudou completamente o meu jeito de ver as coisas de Deus. Ela me tornou mais grato a Deus, sabe? Me fez ficar mais satisfeito com a vida cristã. Me fez olhar a Deus com mais amor, com mais temor, com a maior beleza, porque Deus é maravilhoso, Deus é bom. Então, essa verdade, ela pairou sobre a minha vida muito tempo. Houve um tempo em que eu passava horas questionando Deus. Sim, questionando Deus, lutando para não crer, sabe? Me buscando nas Escrituras Sagradas, mas um meio de dizer que isso não era verdade, e não com o coração aberto para crer. Olha, versículos da Bíblia que pairavam o meu pensamento e ficava comigo o dia todo, sabe, martelando na minha mente, versículos como João 6,37, que diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6,39, e a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que me deu. João 6,44, ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso martelava a minha mente, e eu lutava contra, fui lutando muitas vezes. Atos 13:48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha aí a eleição.
E eu lutando contra, mesmo com tudo isso, coração duro e buscando. Romanos 8:33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Esses textos e muitos outros ficaram martelando muito tempo. Eu fiquei 10 anos. Esse ano agora, Jesus me alcançou há 20 anos, né? Esse ano ainda vai fazer 20 anos da minha conversão, que Jesus me alcançou. Eu vivi 10 anos não crendo nessa doutrina. E depois vivi 10 anos depois crendo nessa doutrina. Então alguns podem dizer assim, o Paulo está crendo nisso porque ele foi para o Batista na Canaã, lá junto com o Itamar, né? O Itamar já mudou o jeito dele pensar. Não, a igreja que eu estava antes, eu cria dessa forma aqui. Eu só não podia dizer do púlpito, que se eu dissesse do púlpito, eles me jogavam fora da igreja. Verdade. Então eu mascarava, eu acreditava numa coisa e fugia de pregar isso. Quantas vezes caiu lições da escola dominical para mim, para eu pregar diferente disso aqui, e eu não ia, porque eu não acreditava. Fui chamado para dar aula no ETAD, não aceitei, porque numa das apostilas, várias delas, vai falar contra isso aqui, então eu não podia dar aula. Como que ia dar aula de um negócio que eu não acreditava mais? É duro, eu ia contra aquilo que eu creio, é coisa horrível acontecer isso aí. Agora, outra coisa, eu não saí da igreja que eu estava por causa disso. Eu vivi lá durante 7 anos, não foi por causa disso, eu convivia muito bem com os irmãos, mesmo tendo um pensamento diferente. Agora, olha só, eu comecei a acompanhar a vida de alguns servos de Deus, primeiro olhando para Jesus, sabe, Jesus dizendo tudo isso, Jesus dizendo que, a Bíblia mesmo diz que ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus trata o povo dele de minhas ovelhas, eu vim para dar a vida, e dar a vida pelas ovelhas, ele diz. Olha só, esses servos de Deus, que cooperaram muito para que eu cresça nessa doutrina, foi todo um apanhado. E talvez você depois pegue e vá estudar um pouco sobre isso. Eu vou citar alguns nomes aqui de pessoas que marcaram o caminhar da minha vida. E eu creio que se você for atrás desses servos de Deus, eles vão marcar a sua vida também. Primeiro, Jesus, Paulo, os discípulos, Pedro, João, Tiago, Judas e assim por diante. Quem mais? Agostinho, o chamado Santo Agostinho, pela Igreja Católica. Charles Haddon Spurgeon. Quem mais? Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, George Whitefield, Martin Lloyd Jones, John Stott, G.A. Packer, C.D. Cole, Arthur W. Pink, R.C. Sproul, Tim Keller, John Piper, Paul Washer, Russell Shedd, Augusto Nicodemos, Walter McAllister e outros. Irmãos em Cristo, como o pastor Itamar. Rapaz, Itamar sabe, isso aí há 10 anos atrás, até mais. O tanto que eu briguei com esse camarada. E eu já disse isso aqui. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, rapaz, esse teu Deus aí, eu não consigo crer nesse Deus não. Deus é injusto, esse teu Deus é injusto. O Itamar, ainda bem que ele ficava na dele, né? Então não dava muita briga, né? Mas olha, rapaz, isso aí foi marcando a minha caminhada. Sabe, palavras que eu ouvi do Itamar, Paulo Costa, sabe, Giancarli. Quantos irmãos preciosos foram abrindo meus olhos, ajudaram-me. Eu questionava tudo, questionava Deus quanto a isso. E tudo foi acontecendo à medida em que eu me debruçava diante de Deus e diante das Escrituras Sagradas. Agora olha só o que aconteceu. Até que um dia eu me deparei com aquilo que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, que diz: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus, desde o princípio, os escolheu
para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Rapaz, quando esse versículo veio à tona, eu fiz um questionamento. O que vem primeiro? A eleição ou a salvação? Deus vos escolheu para serem salvos. A eleição vem primeiro do que a salvação. Aí a ficha caiu. Aí não tinha como lutar mais. Aí a guarda baixou. Aí eu adorei a Deus. E eu disse, Deus, esse negócio é verdade. Não tem como correr disso. Tu és bendito, Senhor. Se é verdade, talvez para você não valha nada isso. Mas para mim vale muito, porque, sabe, isso marcou a minha vida. Marcou a minha vida. De tal forma que de lá para cá eu fui um cristão mais autêntico. Uma pessoa que buscava mais, uma pessoa que estava mais aos pés do Senhor, uma pessoa que olhava para a grandeza e contemplava a formosura do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Tem um camarada chamado Butch, que ele disse assim, se as pessoas, olha só o que esse camarada falou, preste atenção, porque tem muita gente que crê assim, igual eu criei antes, Deus escolheu porque lá na frente ele viu que eu ia crer, eu ia ter fé para crer, então como eu criei e rendi a minha vida a Cristo, eu sou um escolhido. Mas olha o que esse cara fala, muito centrado, ele diz assim, ó, se as pessoas foram eleitas porque Deus sabia que elas iam crer, por que então elas precisavam ser eleitas? Para quê? Não tinha eleição. Para que Deus vai escolher aquele camarada que já vai ter fé para ser salvo? Não precisava escolha, não precisava eleição. É lógico isso. Diante disso, eu comecei a buscar a Deus de forma diferente. Olha, foi algo tão maravilhoso, tão transformador, que encheu o meu coração de paz, de gratidão. Olha, eu vejo que foi a partir desse momento que o termo descansar em Deus começou a fazer sentido. Descansar no Senhor. Porque isso aqui faz você descansar no Senhor. Da outra maneira, você vive apreensivo, vive com medo, sabe? Você acorda de um jeito de manhã, de noite você está de outro. Você fica muito irritado com muitas coisas que acontecem. Agora, olha só. Tudo isso me fez entender que a minha salvação, ela nunca esteve nas minhas mãos. Nunca esteve. Ela sempre esteve nas mãos do Senhor. E glória a Deus por isso. Porque se estivesse na minha mão, eu teria perdido há muito tempo. Verdade. A escolha é incondicional. Deus, Ele escolheu nos amar. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato em que Cristo Jesus morreu por nós. Quando? Quando éramos pecadores. Quando estávamos mortos em nossos delitos e ofensas, não havia vida de Deus em nós. Como que um morto vai poder ter reação de vida com Deus, se ele está morto espiritualmente falando? Se primeiro Deus não lhe der vida. É isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, versículo 1. E ele, Deus, vos deu vida quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados. O que mais? A segunda verdade, a eleição não é a causa de ninguém ir para o inferno, porque a eleição é para salvação. Preste atenção. A eleição não é a causa de ninguém ir para o inferno, porque a eleição é para a salvação. Deus seria injusto se condenasse a todos? Para analisar. Deus seria injusto? Romanos 3,10 diz que não há um justo sequer. Romanos 3,23 diz que todos pecaram.
Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Deus seria injusto se ele condenasse a todos? Não. Ele não seria injusto. Por quê, Paulo? Porque é o que nós merecemos. Condenação. Não pense que você é bonzinho. Sabe, para de ouvir esses hinos antropocêntricos aí, que te leva para cima, que fala que você é bom, que você é bênção, que você é isso, aquilo, outro. É Deus que é bom. Nós não valemos nada sem Deus. Nós somos pó. Pó, isso é o que nós somos. A eleição não faz injustiça, pois ninguém merece ser salvo. Olha só. Pensa um pouco comigo aí. Existe uma penitenciária. A penitenciária está abarrotada, não tem lugar mais para pôr preso. E vários foram condenados, o juiz mandou prender alguns, já não tinha mais lugar na cadeia. Então o diretor, ele tem uma ideia. Pega esses camaradas que já estão na detenção máxima, porque são perigosos, são bandidos, da pior qualidade, coloca eles num ônibus, enche o ônibus com 50 desses presos e leva eles para o paredão, para eles serem fuzilados. E aí o camarada, o guarda, obedece, arruma o ônibus, coloca 50 presos dentro do ônibus e vai para fuzilar eles. Quando está acontecendo o cortejo, o diretor sai correndo com seu carro atrás do ônibus e para o ônibus. E quando o diretor para o ônibus, ele entra no ônibus e diz: você sai, 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 e tira vários daqueles dentro do ônibus. E manda tocar o ônibus para fuzilar o resto. A minha pergunta para você é: o diretor da cadeia, ele foi injusto com quem estava no ônibus e ia ser fuzilado? Ele foi injusto com os bandidos que estavam no ônibus e iam ser fuzilados? Será que ele foi injusto porque ele tirou alguns? Não. Ele foi misericordioso com aqueles que ele tirou, porque todos eles mereciam paredão. É isso que Deus fez. Se Deus não põe a mão, nós estaríamos condenados para sempre. Aprove a Deus nos salvar por causa de tão somente graça, de misericórdia, de seu amor bendito. Todos os dias eu me pergunto: onde estaria eu se não fosse a graça desse Deus? E Ele ainda vai me deixar entrar na glória, sendo que eu não mereço. Eu não mereço. O que mais? Olha só, nós estávamos mortos, Deus nos deu vida. Nós estávamos cegos, Deus nos deu vista. Foi Deus que salvou, foi Deus que nos alcançou, foi Deus que nos comprou, foi Deus que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para nos salvar. A salvação é uma ação poderosa do Espírito Santo. Deus planejou a eleição, o Filho executou o processo, a missão de salvar, de morrer na cruz, e o Espírito Santo agora aplica no coração das pessoas tão grande sacrifício, tão grande amor, tão grande salvação. Nós devemos orar para que o pecador venha ao arrependimento. Sim, João 6,44, Jesus, aqui é Jesus falando. Porque tem uns camaradas, que eu já fui falar dessas coisas, o cara falou assim: mas isso aí é o apóstolo Paulo. Quer dizer, ele denegriu a imagem de Paulo, dizendo que Paulo ele era meio tantã e falava algumas coisas fora.
Aqui é Jesus falando. Ele diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. 6,65 de João: ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. É a verdade das Escrituras. Aí a gente fica teimando, a gente fica lutando contra. Não, mas isso não é assim. O que mais? Terceira verdade desse ponto: a eleição não impede a salvação de ninguém que queira ser salvo. Preste atenção. A eleição não impede a salvação de ninguém que queira ser salvo. Representar a eleição, dizendo que Deus prepara o banquete do Evangelho, e um homem chega à mesa faminto pelo pão, e Deus diz: isso não é para você, pois não é um dos meus eleitos. É representar mal a doutrina da eleição. Não é isso que acontece. Aqui está a verdade. Deus preparou o banquete, mas o fato é que ninguém quer vir à mesa. Você lembra da parábola de Jesus? Que Jesus convidou os camaradas para a grande ceia, e os camaradas começaram a dar desculpas. Eu casei, eu comprei juntas de boi. Todos eles deram desculpas e não vieram para o banquete. Então, a eleição não é injusta, porque se a pessoa quiser ser salva, o próprio Spurgeon disse isso. Rapaz, o Spurgeon uma vez pegou na igreja dele um sermão, João 6,40, João 5,40, e não quereis vir a mim para terem vida. E ele desceu a lenha da igreja dizendo para os irmãos: vocês não querem Cristo. Ele deixou os irmãos tão irados, tão bravo com a pregação, que alguns levantaram e disseram: nós queremos Cristo sim. E ele diz: então vem, o evangelho é para vocês. Ele pregou uma mensagem, sabe, ao contrário, às vezes. Spurgeon era fantástico. Olha, se não fosse o agir do Senhor em nós, ninguém estaria no banquete. Se não fosse a misericórdia, a graça desse Deus, ninguém se salvaria. Muitos dizem, como eu também dizia antes: Deus é injusto. Deus é injusto. Olha, para uma pessoa acusar Deus de injusto, ela precisaria provar que na terra tem algum homem justo para ser salvo. Se você arrumar eu vou dizer que Deus é injusto. No entanto, a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, porque Deus não mente. E a vontade do homem, Paulo? Como é que fica? Como é que fica a vontade do homem? A eleição não invalida a vontade humana. Mas como assim? A vontade humana não é ignorada na salvação. Nenhum homem vem a Cristo involuntariamente, ou se lamenta depois de ter sido trazido. Presta atenção, não é na marra, mas Deus trabalha conduzindo aquele que é dele para a salvação. Olha só, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Mateus 11, 27, nós gostamos muito do versículo 28, né? Que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que o versículo anterior diz isso, ó, Jesus dizendo: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Olha só, o Filho quiser revelar. Se não houver revelação, é por isso que a gente prega o Evangelho, às vezes, para alguns, durante anos, e a máscara não cai, a ficha não cai, há uma cegueira enorme, as pessoas não querem Deus. Por quê? Estão mortos. E se Deus não se revelar, o Paulo Serosino jamais conseguirá salvar alguém, nem pastor Itamar, nem ninguém. É Deus que faz a obra. Olha só, aí você fala assim: Paulo, mas o homem não precisa se arrepender?
E se o homem não se arrepender? Como é que fica isso, Paulo? Da onde vem o arrependimento? Ah, eu me arrependi dos meus pecados. Tá, mas quem que foi? Qual que foi a ação? Qual que foi a causa? Qual que é a razão do teu arrependimento? Da onde veio? Você já se perguntou? Eu vou responder. Atos 11, versículo 18, que diz assim: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Rapaz, Deus deu arrependimento para a vida, para você, meu irmão. Foi Deus. Não existem almas querendo ser salvas, mas não podem, porque não são eleitas. Na verdade, elas não querem. E Deus as deixa, sabe, as suas próprias paixões e desejos e vontades. Não é que a pessoa quer ser salva e Deus diz: não, para você não é para você. Não, é que uma pessoa assim ela não vai querer, e se ela quiser, é porque Deus está atraindo ela. Ela tem todo o indício de que é um eleito de Deus. O que mais? Segundo ponto, a eleição e a nossa conduta. A primeira verdade desse ponto: a eleição é um incentivo à santidade e não uma desculpa para o pecado. Porque tem muita gente que diz assim: ah, Paulo, mas olha, se for assim é muito fácil, né? Eu vou viver no mundão. Mas para aí, a Bíblia não diz que foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que Deus escolheu para ser santo, não foi para viver no mundão. Se você vive no mundão, fato é que você não é eleito. Talvez vai ser um dia, mas você não está vivendo a tua salvação. Olha só, Efésios 1:4. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, longe de estimular o pecado. Longe. A doutrina da eleição, ela nos leva a querer agradar a Deus e viver em santidade. Sim. Olha, aconteceu uma coisa uma vez, há muito tempo atrás, isso já deve ter uns 15 anos. Eu estava na casa do meu primo e tinha um rapaz lá chamado Tomé. E esse Tomé era da presbiteriana. E ele tocou no assunto, não sei o que aconteceu, que nós entramos nessa questão de eleição. E aí ficamos conversando um pouco, era 2 horas da manhã, eu estava lá na casa do meu primo ainda. Para você ter uma ideia, eu cheguei lá, era 7 horas da noite. No final, eu disse assim: cara, ó, se Jesus veio para morrer por todos, e todos vão ser salvos, eu estou no meio. Se Jesus veio morrer para todos aqueles que creem, eu creio, eu estou no meio. Se Jesus veio morrer para uma classe de eleitos, eu sou eleito, estou no meio. Então, para mim, está tudo certo. Só que eu disse uma coisa para ele, nunca esqueço. Eu disse assim para ele: Tomé, se você pregar essa doutrina na igreja, não terá ninguém no próximo domingo na igreja. Eu disse isso para ele. Sabe o que ele disse? Os eleitos estarão lá. Aleluia. Eu que era Tomé, na verdade. Não era o Tomé, eu que era. Qual é a motivação tua de estar aqui? Por que você vem aqui? Para analisar. Por que você serve a Deus? Qual tem sido a razão das batidas do teu coração? Para quem você respira? O que tem norteado a tua vida? O que tem feito você trabalhar, você andar? O que tem feito você a cada dia estar vivendo nesse mundo? Onde está o teu pensamento quando você acorda? Quais são os teus planos, os teus projetos? Deus está neles? Se Deus não está neles, eu convido você a repensar a sua conversão.
Tem muita gente achando que é eleita e, na verdade, nunca nasceu de novo. Necessário é nascer de novo. O Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, ele dá uma cacetada. Ele dá uma cacetada na cabeça daqueles que pensam que a eleição conduz o homem ao pecado. Olha só o que o Spurgeon diz. Por que você reclama da eleição divina? Você quer ser santo? Então você é um eleito. Agora, se você não quer ser santo e nem viver uma vida piedosa, por que você reclama da eleição se você não é eleito? O Charles Haddon Spurgeon disse isso. Deus nos escolheu para viver perto dele, não foi para viver longe. A segunda verdade desse ponto: a eleição é um estímulo à humildade e não um motivo para o orgulho. Olha só, Deus não nos escolheu porque nós somos os melhores. Deus não nos escolheu porque nós somos os mais fortes, os mais sábios. Talvez você pergunte, Paulo, por que Deus não escolheu a todos? Por que Deus não escolheu a todos? É uma boa pergunta para fazer lá na eternidade. Boa pergunta. É uma das que eu vou fazer para Deus é essa. Deus, por que o Senhor não escolheu todo mundo? Pelo contrário, Deus não escolheu a gente por causa disso. O critério foi o amor dele, a graça dele, a vontade dele. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 1:26, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Olha o texto. Iniciativa de quem? De Deus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Então a eleição vem para acabar com a gente, vem para moer, sabe? Vem para mostrar que nós somos pó, que não fomos nós os autores da salvação, que não fomos nós que perdoamos os nossos próprios pecados. A eleição vem para nós olharmos para Deus e dizer a todo momento, Deus, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor, eu não sou nada sem Ti, é o que nós cantamos aqui, não somos nada sem o Senhor, não há méritos em nós, não há. Isso faz com que nós tenhamos paz. Uma outra coisa que a eleição faz a gente parar de barganhar com Deus, faz a gente parar de muitas vezes buscar tão somente os benefícios de Deus, quando o próprio Deus é o maior benefício que um cristão tem. Que mais? Terceira verdade, a eleição não invalida a pregação do Evangelho. Olha só, talvez você questione. Eu coloquei aqui questionamento que eu questionava. Talvez você questione, se Deus escolheu quem vai ser salvo, para que pregar o Evangelho? E daí? Agora pegamos você, hein? Deus escolheu o fim, mas também escolheu os meios. Ninguém será salvo se não se arrepender, se não confiar completamente em Cristo, na obra dele, se não crer no Evangelho. Não será salvo, porque Deus escolheu tudo isso para salvar os que são deles. E Marcos 16:15 diz, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A toda criatura.
Nós não somos caçadores de eleitos. Nós temos que pregar a todos e Deus salvará os seus. Olha, o evangelho, quando é pregado, ele é sempre válido. Nos que creem para a salvação, nos que não creem para a condenação. Deus usa as duas maneiras. Sim, é que Deus que usa. Então, aí você fala assim, Paulo, mas isso não diminui o ardor no coração? Sabe que você vai ficar meio vagabundo, assim, de deitar numa rede e falar, Deus vai salvar mesmo? Para que eu vou pregar o evangelho? Rapaz, tem um livro, você podia comprar esse livro, não importa das Bíblias, tem. Vai lá e compre ele. Um livro chamado Heróis da Fé, que conta a história de 20 homens que incendiaram o mundo. Charles Haddon Spurgeon, George White, esses camaradas que eu falei aqui, a maioria deles estão lá. A maioria acreditavam na doutrina da eleição. E o fogo que eles tinham para pregar o evangelho era enorme. Sabe, eles pregavam e Deus fazia. Rapaz, eu vejo assim, hoje é glorioso pregar o evangelho. Por quê? Porque eu tenho convicção de que Deus salvará os seus. Então toda mensagem é válida. Antes, eu pregava o evangelho, quando eu cria da outra maneira. Aí fazia o apelo, não vinha ninguém. Eu me frustrava, sabe? E eu olhava assim e dizia, mas o homem está frustrando Deus. Deus quer salvar o homem não descruza os braços. O homem não quer ser salvo. Deus está sendo frustrado. Jesus veio morrer por todos, mas quase ninguém vai ser salva. Não dá essa ideia? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, sabe? Dias de vergonha, de calamidade, de falsos profetas, de heresias. Rapaz, hoje para um camarada se converter, se não for a doutrina da eleição, o cara não se converte. Só se converte porque Deus vai fazer a obra. Porque se fosse olhar para o meio evangélico, cara, não ia ter em sã consciência, que ia ser salvo. Deus alcançou o Rafael, que estava lá no Espiritismo, nosso irmão, não está aqui hoje, mas alcançou ele. Rapaz, o cara era um incrédulo, o cara era um cético, eu lutei com ele quantas vezes, e ele jamais seria salvo, sabe, se Deus não fizesse a obra na vida dele. A obra de Deus é grandiosa, irmãos. Não pense que Deus está parado, Deus está agindo, Deus está salvando, Deus está fazendo a obra dele. Rapaz, a eleição vai povoar o céu. Vai ter muitos lá no céu que, se não fosse dessa maneira, jamais estariam lá. É Deus salvando, o evangelho fica lindo. Antes eu olhava para o sacrifício de Jesus e dizia, Jesus, ninguém está recebendo o sacrifício que o Senhor fez. Hoje eu olho e eu vejo que Jesus vai salvar 100% daqueles pelos quais Ele morreu. A obra de Cristo é 100% eficaz. 100% eficaz. Ele vai salvar todos por quem Ele morreu. Aí o evangelho fica bonito, fica outra, leva a glória para Deus, irmãos. Não traz a glória para o homem, achando que o homem é alguma coisa. Nós não somos. É Ele. Ele precisa ser exaltado. É Ele que precisa ser glorificado por tão grande salvação. Ninguém consegue frustrar os planos desse Deus. Jó disse isso. Jó 42:2, Jó diz, eu sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus propósitos serão frustrados. O próprio Deus diz em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Ninguém consegue impedir o agir do Senhor, irmãos. E dá gosto pregar o evangelho. Terceiro e último ponto.
A eleição glorifica a Deus. A primeira verdade, a eleição é para o louvor e glória da sua graça. Olha só o que Efésios 1:6 diz, nós lemos. Para o louvor da sua gloriosa graça. Deus nos escolheu para revelar a sua suprema beleza, a beleza da sua graça. Nós estávamos perdidos, fomos achados. Nós estávamos mortos, recebemos vida. A eleição é uma doutrina da graça que nos dá o que nós não merecemos. Não merecemos. Por quê? Porque éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz isso. Nós merecíamos a morte, não merecíamos salvação. E aí vem Deus e nos perdoa e nos salva. A essência da vida eterna é conhecer Deus. Na confissão de Westminster, até o pastor Tamar falou ali da confissão, diz assim: qual que é o supremo propósito do homem, de nós, seres humanos? A confissão de Westminster vai dizer: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Esse é o fim, o propósito do homem. Tudo foi feito, é feito e será feito para o louvor da glória de Deus. Segunda verdade, a eleição exalta a soberania de Deus. Deus é soberano. Deus está acima de tudo e de todos. Deus não tem que pedir ordem para ninguém. Ele está acima. Não tem ninguém maior que Ele. Deus é o único capaz, Ele tem todo o poder de fazer aquilo que Ele quer. É o único. Somente Ele, em todo o universo, tem o direito, o poder de fazer absolutamente tudo o que lhe agrada. Ele faz o que quiser, do jeito que quiser. Arthur W. Pink diz assim: a doutrina da soberania de Deus atribui a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a glória que lhe é devida, colocando a criatura no correto lugar diante dele, no pó. Em Apocalipse 4:11 diz assim, os 24 anciãos dizendo, eles tiram as coroas deles, o texto diz que eles tiram as coroas que estão na cabeça deles, e eles lançam sobre aquele que está, sobre os pés daquele que está assentado no trono, e eles dizem: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa, por tua vontade, elas vieram a existir, e elas foram criadas. Davi, lá no Antigo Testamento, ele diz, 1 Crônicas, capítulo 29:11, tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Nada é maior do que isso. Não tem, maior que Deus não tem. Não há ninguém acima do seu poder. O maravilhoso, irmãos, é que talvez você olhe assim e fale: pô, mas será que Deus é egoísta? Deus parece um Deus egoísta, faz para a sua glória. Mas eu não vejo assim. Quando nós falamos para o nosso filho, ele vai colocar a mão na tomada. Agora tem aquela tomada lá que não tem como, mas antes levava um choque danado, né? Mudou, né? O Lula aí mudou as tomadas, a Dilma acho que foi. E agora não toma choque mais. O choque foi com o governo, não foi com a tomada. Para você ter ideia. E aí as crianças colocavam o dedinho ali, né? Aí você diz, se um filho teu for fazer isso, você fala o quê? Não põe a mão. Você não está querendo colocar a mão para quê? Por causa de você? Ou é por causa do filho? É por causa do teu filho. Deus não é egoísta. Quando Deus pede para a gente buscar Ele em primeiro lugar, você acha que é por causa dele? Deus, Ele não tem isso, Ele não tem crise. Deus não tem baixa estima, irmãos. Deus não depende de nós para nada. Deus é autossuficiente em si mesmo. Deus é feliz em si mesmo. Deus não precisava criar nada para ser feliz. Ele é completo em si mesmo. Então Ele fala para a gente buscar Ele em primeiro lugar, porque Ele quer que nós sintamos, muitas vezes, a alegria de viver perto dEle.
É isso, não é egoísmo. É desejo de ver a gente bem. E Ele sabe que se nós buscarmos Ele em primeiro lugar, nós seremos abençoados sempre. Terceira verdade: a eleição nos leva a adorar a Deus e a descansar nele. E aqui eu encerro. A eleição significa que a minha vida, o meu destino, está nas mãos de Deus. Isso é glorioso. Por quê, Paulo? Porque se estivesse na mão de outro, ou se estivesse na minha própria mão, aí eu ficaria preocupado. Mas como está nas mãos de Deus, e eu olho para as Escrituras, e eu vejo um Deus bom, um Deus sábio, um Deus longânimo, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus gracioso. Ah, como é bom estar nas mãos desse Deus. Eu oro e peço: Deus, não me solte, me deixe em suas mãos. Eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, eu não consigo viver sem o Senhor. Eu sou dependente da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. Não há vida sem o Senhor. Eu sei o que é ter vida de morte antes de te conhecer, mas agora eu te conheço e eu não vivia. Hoje eu vivo por causa do Senhor. É o Senhor. É por isso que Deus merece e é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. É Ele que nos dá aquilo que não merecemos, vida eterna. A Bíblia vai dizer, Davi disse, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. É feliz, é bem-aventurado. E aí eu descanso em Deus. Descanso na fidelidade dEle. Descanso na bondade dEle. Descanso em saber que Deus me amou na eternidade. Muito, sabe, a gente não tem como mensurar isso. A nossa mente finita, pequena, não consegue. Nós somos guardados pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Nada nem ninguém consegue nos separar desse amor. Paulo vai dizer: porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço. Dou-lhes a vida eterna, e elas nunca hão de perecer, e ninguém jamais as arrebatará da minha mão, porque o meu Pai que me as deu, olha aí a eleição, porque o meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Isso me faz descansar nele, sabendo que por causa dele, eu viverei com ele eternamente. João 6, 38 e 39, já estou acabando. Jesus diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. O Wayne Grudem, o pastor Tamar falou dele aqui também. Ele diz assim: entendida desse modo, a doutrina da eleição amplia o louvor a Deus por nossa salvação e diminui seriamente qualquer orgulho que possamos sentir, baseados no pensamento de que a nossa salvação deu-se a alguma coisa pela qual devemos receber crédito. Que venhamos a nos diminuir constantemente, para que somente o nome de Jesus cresça
e seja glorificado. Wayne Grudem. A eleição nos leva a adorar a Deus por quem Ele é. Por quem Ele é. Nosso entendimento correto acerca da eleição aumenta a nossa adoração, aumenta, e nos faz mais gratos a Deus. Sim, mais gratos a Deus. Eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo e registradas na Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Eu não combinei com o Maicon nada. Foi cantar no hino aqui, eu ia falar com ele para ele cantar um hino depois, mas não o fiz. E ele cantou esse hino, que vai falar daquilo que eu vou ler aqui, terminando a mensagem. Romanos 11, 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que seja recompensado e venha a ter restituído alguma coisa? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quero chamar o grupo de louvor para cantar esse hino. Eu vou orar. Enquanto eles chegam, eu vou orar. E depois nós vamos terminar cantando. Feche seus olhos. Pai Santo, oh meu Deus, como Tu és bom. Obrigado, Senhor, por nos amar assim. Oh Deus, com amor eterno. Nós reconhecemos a nossa pequenez diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, que não foi nada em nós, Deus, que motivou o Senhor, mas foi tão somente a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, o Teu amor. Oh Deus, leva-nos a ser mais gratos a Ti, Senhor. Leva-nos a adorar ao Senhor por tudo quanto o Senhor fez, faz e fará nas nossas vidas. Recebe a honra, Senhor. Recebe a glória. Porque é o Senhor que tem que ser engrandecido, exaltado, glorificado, Senhor. Obrigado por mudar o rumo da nossa história. Obrigado por tão grande Salvador e por tão grande salvação, Senhor. Obrigado, Pai, por poder, Senhor, ser alvo do Seu olhar, quando nós não merecemos isso. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por ter aberto os nossos olhos, por ter se revelado a nós, por ter nos alcançado, nos perdoado, nos dado vida eterna, Senhor. Ah, Senhor, recebe, Senhor, a nossa adoração. Recebe a gratidão do nosso coração, Senhor. Recebe, Deus, louvor por tudo quanto o Senhor é, porque Tu és bom. Tu és amoroso, perdoador, um Deus longânimo. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Leva-nos, Deus, a viver para a Tua glória, Senhor, a todo momento. Leva-nos, Deus, a olhar para nós e ver que nós somos o que somos, tão somente pela Tua graça, Senhor. Que não há nada de bom em nós, por nós mesmos, mas foi o Senhor, Deus, que nos alcançou e nos fez, Deus, para a Tua glória, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus.